Nós vamos conversar hoje sobre Jesus. Aliás, eu quase não precisaria mais fazer a palestra, porque a nossa irmã nos leu sobre uma prece para agradecer a Jesus, né? E praticamente eu ia perguntar para vocês quem é Jesus, mas ela ali já atribuiu quase que todos os sinônimos que a gente pode dar ao nosso grande mestre e irmão maior. Há pouco nós passamos pela Páscoa, aonde costumamos relembrar, né, a morte e ressurreição de Cristo, Jesus. Fora isso, no tempo de Natal, data que foi fixada, mas que talvez não é exatamente a data certa, mas a data em que comemoramos, né, o nascimento de Jesus. Normalmente, nós oramos pedindo a Jesus. Nós falamos dos exemplos de Jesus. Nós festejamos o nascimento e também festejamos a sua ressurreição. Mas pouco nós falamos sobre Jesus. E muitas vezes nós esquecemos de quem ele foi na terra, onde ele viveu, como cada um de nós. Porque normalmente, quando a gente fala em Jesus, a gente fala no mestre, no governador do planeta, como os espíritas também se referem, mas a gente não fala desse irmão, desse amigo que nasceu no plano físico, nesse planeta, com o vestimento de carne, osso, sangue, igual a todos nós. Sim, Cristo foi também um homem. Também. Né? Por quê? Porque ele precisou vir ao mundo para nos ensinar como é vivermos neste mundo, nas armadilhas que este mundo nos oferece e como resistir, acreditando unicamente no amor para com o próximo e principalmente no amor do Pai, Criador, inteligência suprema e Pai de todas as criaturas, da pedra ao homem. Isso em nosso planeta. Porque nós temos os anjos ainda, ou os espíritos mais elevados, como queiram. Jesus nasceu em Belém, uma cidade da Palestina, né? De forma humilde, simples, porque fugia, né? Maria e José fugiam do Egito para que não fosse morto o filho deles, né? Que havia sido lançado uma ordem do rei para que todas as crianças nascidas naquele período fossem mortas, dado o medo da chegada do tão esperado Messias. Então, Jesus nasce de forma humilde, como tantos de nós até hoje ainda nascem.
solitários, no colo de suas mães, do ventre ao colo de suas mães, às vezes com a companhia do seu companheiro, outras ainda solitárias. E não pensem nisso só nos países mais pobres. Lembrem-se que nós ainda temos nos confins das terras do Brasil muitos lugares onde não há luz, onde não há médicos, onde só não há pobreza extrema, porque esses nossos irmãos laboram, trabalham na terra às vezes seca, confiando e agradecendo a Deus por qualquer cultivo que ali se faça e por qualquer gota de chuva que ali caia. Enquanto que nós aqui, se não encontramos no supermercado aquilo que queremos comprar, ficamos irritados. Se acaba a luz por alguns minutos, nós ficamos irritados. Se não temos a água filtrada em nossas casas, ficamos chateados. Enquanto que muitos dos nossos irmãos tomam ainda de água barrenta, quando a encontram. Mas Jesus veio para nos mostrar que a fé verdadeira é aquela que nos faz viver e sobreviver, independente de qualquer intempérie. Jesus, filhos de pais pobres, passou sua mocidade ajudando-os no sustento do lar, trabalhando de carpinteiro com seu pai. Tinha uma pequena oficina de carpintaria. Sim, Jesus também arregaçou as mangas, também teve que trabalhar para auxiliar no sustento de sua casa. Ficou ao lado de seu pai, aprendeu o seu ofício, mesmo sendo alguém de tanto destaque, que com pouco estudo conversava desde criança com os doutores, com os sacerdotes, praticamente de igual para igual. Conversava com Deus, imagina. Ah, mas esse era Jesus? Não é o que vocês vão me dizer? Não, esse também era Jesus. Porque quantas das nossas crianças, advindas de escolas públicas, de lugares distantes, onde crianças de 6, 7 anos, até jovens de 15, 16, 17 anos, ou até mais, suas próprias mães, talvez, estudam num mesmo ambiente, às vezes debaixo de uma árvore. Isso é Brasil. E essa criança e esse jovem, ao sentir o chamado, nele se inspira a inteligência que dá vida ao espírito e que o faz passar em universidades tão concorridas, em que muitos dos nossos jovens com escolas particulares não conseguem. Esse jovem, com o ensino, diríamos por alguns cientistas, medíocre, passam em vestibulares, surpreendendo a todos. Mas por quê? Por que a surpresa?
se nós temos em nós a inteligência, se temos a inspiração do Pai e dos enviados dele para nos proteger e nos orientar. Se tudo podemos com aquele que nos fortalece, esses jovens são exemplos como nos foi o Mestre Jesus. Essas crianças com 5, 6 anos, aprendendo ou praticamente sabendo tocar pianos e músicas clássicas difíceis para a sua idade e com pouco treinamento, conseguem tais fascinações. Isso é divino. Isso é prova de que, como o Mestre, nós todos somos filhos do mesmo Pai. E temos em nós toda a inteligência que nele também continha. Porém, precisamos acreditar. E Jesus nos mostrou isso. Desde cedo demonstrou possuir uma brilhante inteligência e, ainda menino, discutia com os mais velhos a lei religiosa de seu tempo. Quando completou 30 anos, idade em que podia falar livremente, começou a ensinar aos povos a sua doutrina. E eu falo doutrina, porque Jesus não falou em religião. Ele veio para ser exemplo. Ele veio para falar do Pai que nos deu tudo, além da nossa vida. A escola da vivência encarnada, para que pudéssemos, então, através das experiências de cada uma, alcançarmos um dia o diploma final. Jesus veio única e exclusivamente nos mostrar isso. Não vim mudar as leis, disse ele. Ensinou que nosso principal objetivo deve ser trabalhar para a conquista do reino de Deus e que a humildade e a caridade são as virtudes que nos conduzirão a esse reino. O objetivo deve ser trabalhar para conquistar o reino de Deus. Que reino é esse? Porque Jesus nos disse: meu reino não é desse mundo. Que mundo será? Como será esse mundo? Esse reino? Esse reino é o amor. Quem reina no amor, quem senta ao trono do amor e dele faz legado, vive no reino de Deus. É claro que pelas palavras tudo parece tão fácil. E não é, nós sabemos que não. Mas para Cristo, Jesus, também não foi. Olhem o tanto de coisas que ele enfrentou. Ele foi rejeitado, ele foi blasfemado, ele foi rejeitado, ele passou pelas dores.
Mas ele não sofreu, porque ele sabia que a dor era necessária, não para burilar-lhe o espírito, porque o dele já era grande demais e límpido demais, mas para nos ensinar que é através da dor, desse burilamento, que nós um dia também nos tornaremos pedras preciosas, tão bem lapidadas que seremos completamente transparentes. Não precisaremos ocultar nem pensamentos, nem desejos, porque estaremos um dia fazendo parte desse reino de Deus. Aonde estivermos, cumprindo a tarefa que for, porque Ele sempre nos dará a condição necessária para passarmos pela estrada, para encontrarmos o caminho. Cristo caminhou por lugares inexplicáveis. Foi ao doente, foi ao pobre, foi ao necessitado. Foi lá que ele andou. Esse foi o passeio de Jesus na terra, indo ao encontro do próximo. Ele não veio para sentar num trono e esperar que a ele viessem. Na minha casa a gente sempre usa um ditadozinho: quem quer faz, quem não quer pede. Aquela coisa que a gente tem em casa, né? Ah, faz isso para mim. Ah, porque eu pedi, mas ninguém fez, não é culpa minha. É sim. Porque quem quer faz. Foi isso que Jesus nos ensinou. Quem quer faz, quem não quer pede. Nós temos é que pegarmos o exemplo do mestre, do irmão, do amigo, do companheiro, Jesus de Nazaré, para que através dos seus exemplos caminharmos de maneira firme, convictos de que, como ele, nós também podemos passar por todas as dores, mas sem sofrer. Porque nós temos o amor do Pai que nos protege. Então, nada nos atinge. Porque a fé é como uma couraça de aço. Tinha um desenho animado do meu tempo que dizia assim: eu tenho uma couraça de aço. Era um bonequinho lá, ratinho, sei lá o quê, que se protegia, né? Então nada atingia. E quando nós temos essa fé, essa certeza, nada nos atinge. Mas não é fácil, porque necessita de muito exercício para conseguirmos. E aí, como é que a gente vai aprender? Passando pelo exercício. Quando alguém faz um exercício, seja para ficar forte, seja para emagrecer, seja para dançar, seja para subir montanhas, a gente tem que fazer esforço, não tem?
A gente tem que meio que sofrer, ou melhor, sentir dor. A bailarina fica com os pés ensanguentados numa sapatilha de ponta, mas sorri durante todo o tempo da sua apresentação. Isso é acreditar. Ela acredita tanto na sua experiência que ela não sofre pela dor dos dedos sangrando. Assim podemos ser nós. Mas para isso nós precisamos nos exercitar, treinar. E aí Deus nos traz a possibilidade do treino. Naquele que olha para a gente e diz, credo, como tu tá feia. Ou naquele que diz, meu Deus, que voz insuportável que tu tem. Ou daquele que fala que você é uma chata, ou fala de você pelas costas, mas você acaba sabendo e escutando. E aí você tem vontade de responder. Você fica magoado, revoltado com aquele que parecia tanto seu amigo. E você sofre. E por que você sofre? Porque você esqueceu. Ou nós esquecemos, né? Que nós temos um Pai que nos ama incondicionalmente, que nos perdoa as falhas, nos pede para perdoarmos aqueles que acreditamos que conosco falharam também. E que está sempre nos dando uma outra chance, e outra chance, e outra chance. Claro que temos que responder, né? Temos que colher daquilo que plantamos. Mas, quando ficamos satisfeitos pelo amor daquele que é o mais importante de nossas vidas, não precisamos da aprovação de mais ninguém. Não precisamos nos importar se somos ou não aceitos por quem quer que seja. Quando temos a certeza de sermos aceitos pelo Pai e assim aceitos por nós mesmos, pelo que somos, como somos, altos, baixos, magros, gordos, negros, brancos, simpáticos, sérios, risonhos, palhaços. Sejamos o que somos. E aí, nessa certeza, o transbordamento do amor irá nos deixar mais próximos do reino de Deus. Cristo combateu os preconceitos, as rivalidades de raça, os hipócritas, os vaidosos, os orgulhosos, os avarentos, os malvados e os egoístas. Amou os bons, animou os fracos, amparou os pobres, consolou os aflitos e ensinou os pecadores a se regenerarem. Eu não gosto muito da palavra combate, porque no nosso linguajar, combate parece sempre uma expressão de força. E Cristo, ele fez o que alguns escritores chamam o bom combate. Porque não é o combate frente a frente, braço a braço, armas a armas. Mas o bom combate é aquele que nós simplesmente
não fizemos nada, ou melhor, fizemos tudo. Amamos e perdoamos, como o Mestre Jesus fez para com todos nós. Cristo resumiu na sua doutrina nos mandamentos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Como todos os grandes e generosos espíritos que vieram a este mundo para esclarecer a humanidade, Jesus também teve os seus inimigos. Foi cruelmente perseguido e condenado. Antes de desencarnar, porém, o último exemplo que nos deu foi pedir ao Pai, misericordioso, que perdoasse os seus perseguidores, como ele os perdoava. Os ensinamentos de Jesus estão contidos nos evangelhos escritos por seus discípulos. Jesus foi o Espírito mais puro e luminoso que se encarnou na terra. Tornou-se perfeito primeiro do que nós, e por isso devemos considerá-lo como nosso irmão mais velho. Deus lhe confiou a direção da terra e de todos os espíritos que aqui se encarnam. O Espírito esclarecido de Jesus guia a humanidade no caminho do progresso e da perfeição. Por isso, é só a Jesus que devemos chamar de Mestre. Essas palavras vieram de um livrinho bem antigo, de Eliseu Rigonati, 52 lições de catecismo espírita. É uma obra muito antiga, mas que nos traz palavras de muita sabedoria. Que Jesus possa cada vez mais estar junto de cada um de nós, como nosso mestre e irmão, querido e amado. Obrigada a todos, que tenhamos uma boa noite e um bom retorno aos nossos lares. E obrigada, casa.